A plataforma que você dirige, o X, infelizmente abriga muito ódio aos judeus e abriga muito antissemitismo. Acredito que temos que discutir como combater esse ódio nas redes. Realmente você falou sobre a tecnologia, o que o Elon Musk pode ajudar na tecnologia dessa guerra, das informações, né? Aí ele foi pisar num campo minado, Thiago. Porque há mais de um mês, então quando havia essa iminência aí de guerra logo depois do ataque em 7 de outubro e que Israel acabou cortando telecomunicações para Gaza, entre outros benefícios a respeito de água e suprimentos, o Elon Musk se manifestou sabendo do problema que é a falta de telecomunicações, principalmente numa área pobre, e ele cogitou deslocar os seus satélites de uma outra empresa que ele tem, a Starlink, para abastecer Gaza com telecomunicações. Isso criou um desconforto, para dizer o mínimo, em Israel, e agora ele tocou, ele disse, olha, eu ainda não fiz a operação, mas eu não desisti dessa ideia. Só que para ele fazer isso, ele precisa da autorização do Estado de Israel, do governo de Israel. Eu transformei aqui numa linguagem gráfica para a gente entender como é que seria isso. Então, para quem não conhece, estou apresentando uma das empresas do Elon Musk, uma das mais bem-sucedidas, que é a Starlink. Ele permeou a órbita baixa terrestre com, até o momento, 240 satélites espalhados ao redor do globo que emitem sinais de internet. Aqui por terra, você precisa comprar esse serviço, comprar uma antena que receba esse sinal, mas é tudo muito simples, o equipamento ele é absolutamente autônomo, basta ligar, a própria antena localiza um desses 240 satélites e você começa a receber internet imediatamente. Numa zona pobre, destruída de guerra, isso seria uma solução no estalar de dedos. Então, são chamados trens, são kits compostos destes satélites que ficam orbitando. Um deles aí, por exemplo, tem 60 satélites juntos, é um dos maiores trens da Starlink em órbita. Aqui está a Terra, por isso que eu falei, é uma órbita baixa, são 500 quilômetros a partir do nível do mar. Quando os satélites tradicionais, esses outros de telecomunicações e de observação, estão altos, né? A 1.000 quilômetros de altitude. Então, é uma nova tecnologia muito eficiente e barata. Hoje ele tem 240 desses satélites na chamada constelação da Starlink e que orbitam 550. E qual que é a grande vantagem? Ele que tem o comando, né, Starlink, pode redirecionar esses satélites em órbita. Haveria então uma concentração de algum deles sobre Gaza e levariam internet num estalar de dedos, num piscar de olhos. Telecomunicações são muito importantes, principalmente pelas operações da ONU, para monitoramento de distribuição de comida, pedir socorro, mas ainda, repito, precisa da autorização de Israel, que controla todo o entorno da faixa de Gaza. E não me parece que Benjamin Netanyahu vai dar esse sinal positivo por enquanto. Vamos saber. Bom, Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, volta na programação. Valeu, Favalli. Abração para você. Obrigado, Thiago. Valeu. Até mais. Olha, São Paulo registrou até o dia 24 de novembro mais de 311 mil casos de dengue. A Secretaria de Saúde fez um alerta, inclusive, para o ressurgimento da doença e o governo do estado inicia uma campanha contra o Aedes aegypti. Reportagem de Beatriz Manfredini. O governo do estado de São Paulo começa hoje uma campanha contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite 3 doenças importantes, né, e que a gente precisa prestar atenção: a dengue, o zika vírus e a chikungunya. O governo do estado de São Paulo começa essa campanha, que vai até o dia 2 de dezembro, justamente em uma época de bastante calor e também de fortes chuvas, para, orientar as pessoas de como evitar que criadouros sejam mantidos na casa delas, dos mosquitos, e também dar orientações, para que tipo de sintomas as pessoas precisam ficar atentas. De acordo com o governo do estado de São Paulo, neste momento, durante todo o ano de 2023, então desde o início do ano até o dia 24 de novembro, nós tivemos, falando em relação à dengue, 311.863 casos registrados da doença. Esses casos, eles foram contabilizados em 625 municípios e resultaram em 276 mortes nesse ano.
Além dos casos de dengue, nós também temos um balanço do governo do estado dos casos de chikungunya nesse ano. Foram 2.153 casos confirmados em 137 cidades, resultando em 12 mortes. Já quando a gente fala do Zika vírus, nós temos 4 casos confirmados em todo o estado durante o ano de 2023. De acordo com o governo do estado de São Paulo, são 8 municípios em situação de risco neste momento, então de atenção ao mosquito Aedes aegypti, e 79 em alerta justamente para a proliferação dessas doenças. Há também uma preocupação do governo do estado de São Paulo com a dengue tipo 3, que vem ressurgindo em todo o país. Há pelo menos 15 anos o Brasil não registrava casos epidêmicos da dengue tipo 3, que apresenta sintomas mais intensos da doença, mas só na semana passada o município de Votuporanga, aqui no interior de São Paulo, registrou 4 casos da doença. Por isso, então, esse alerta e essa preocupação da saúde e dos especialistas. De acordo com a Secretaria de Saúde de Votuporanga, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente, porque a primeira paciente a testar positivo para dengue tipo 3 apresentou sintomas muito intensos da doença. Eles relatam, intensidade dos sintomas clássicos da dengue, como febre, vômito, dor e manchas pelo corpo, além de sangramento nasal e pela urina. Essa paciente de 34 anos foi testada, então deu positivo para dengue tipo 3. Aí a Secretaria Municipal de Saúde da cidade entrou em alerta, fez outros testes, encontrou 7 casos suspeitos e desses 7, outros 3 testaram positivo para dengue tipo 3. Todas pacientes mulheres e que agora já passam bem, mas isso acende um alerta. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que até agora nós só temos esses 4 casos da dengue tipo 3 no estado. Lembrando que é mais comum no Brasil, e são epidêmicas, a dengue tipo 1 e tipo 2. Essa tipo 3, ela principalmente está localizada ali na América Central, no México, em outras localidades, mas aqui no Brasil nós não temos, ou não tínhamos pelo menos tanto. Importante a gente lembrar, no entanto, que em maio um estudo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, contabilizou outros casos da dengue tipo 3 no Brasil, 3 em Roraima e 1 no Paraná. Por isso, a atenção. O governo do estado de São Paulo, então, faz a campanha contra o Aedes aegypti nessa semana com aquelas recomendações que a gente já conhece, para que as pessoas eliminem pratos de plantas ou usem pratinhos justos ao vaso de flor, para que não fique água acumulada ali no canto. Também para que elas descartem pneus usados e que por acaso podem estar no quintal. Tampem ralos, verifiquem possíveis vazamentos em qualquer fonte de água, entre outras coisas, façam de tudo para evitar o acúmulo de água dentro de casa. Outra recomendação é que ao sentir os primeiros sintomas, como febre e dores no corpo, essas pessoas procurem a unidade básica de saúde mais próxima.